Meu nome é Paulo Cogos, estou fazendo esse vídeo para explicar por que a quarentena forçada pelo governo é intrinsecamente imoral. Vamos começar estudando uma teoria que eu proponho a respeito das crises. Todas as pessoas passam por crises. Em outras palavras, elas enfrentam situações contrárias àquilo que é a sua inclinação natural. É o que Santo Tomás de Aquino chamava de necessidades, que podem ser necessidades externas ou internas. As necessidades internas estão intimamente relacionadas à escassez, às necessidades materiais que nós temos para sobreviver nesse mundo e que não são imediatamente satisfeitas pela realidade, mas requerem o trabalho humano. E existem as necessidades externas, aquilo ao qual nós somos compelidos por forças externas, e muitas vezes essas forças são criminosas e agressivas, podendo ser representadas por indivíduos ou por instituições. Então, eu classifico as crises que nos acometem, tendo como base Santo Tomás de Aquino, em 6 tipos. 1A, 1B, 2A, 2B, 3A, 3B. As do grupo 1, A e B, são as crises causadas por fatores naturais, ou seja, das quais ninguém tem culpa. Essas crises A e B, A são aquelas que acometem indivíduos ou as suas células imediatas, a família, por exemplo. Eu chamo de monocrises. E B são aquelas que acometem uma sociedade, uma polis. Por isso eu chamo de policrises. A, mono, B, poli. No grupo 2, A e B, nós temos aquelas que são causadas pelos mesmos indivíduos afetados por essa crise, ou seja, aquelas das quais o indivíduo tem culpa. E no grupo 3, aquelas das quais os indivíduos não têm culpa, que são causadas por agressores humanos externos. Então, exemplos. Uma crise 1A, fatores naturais que afetam o indivíduo. Uma doença de nascença, por exemplo, uma doença congênita. 1B, um desastre natural, um terremoto. Ninguém tem culpa e afeta a sociedade. 2A, um indivíduo viciado em jogo, que gasta todo o seu dinheiro no cassino. É uma crise que lhe acomete e a culpa é dele. 2B, uma sociedade cuja cultura possui elementos deletérios, uma cultura inferior, um mau gosto. Acomete a sociedade e é culpa da sociedade. 3A, fatores externos agressivos, que acomete um indivíduo, um assaltante, por exemplo, uma agressão de um indivíduo contra outro. E 3B, uma agressão institucional, sistêmica, em larga escala, por exemplo, a existência do Estado e os seus impostos, a sua tributação, que representa um super assaltante em larga escala. Todas essas crises, no final das contas, começam e terminam numa crise moral, ou seja, todas elas, no final das contas, se resumem ao grupo 2, onde o indivíduo ou a sociedade tem culpa. No final, todas elas convergem para uma culpa moral individual que passa sempre pela situação 2B, a culpa de uma sociedade viciada. Mesmo no caso de um desastre natural, porque se uma sociedade, por exemplo, é cometida por um terremoto, tudo bem, a culpa não é dela, mas em algum momento ela precisa se mudar de lá, ou construir casas que resistam ao terremoto, ou desenvolver uma tecnologia de prédios antissísmicos. Se eles não fizerem isso e viverem a vida como se o terremoto não existisse, aí a culpa vai ser deles. Então vejam como tudo verte para o caso 2. Mesmo o caso 3, uma sociedade que aceita passivamente a repressão, a opressão tirânica do Estado. Em algum momento, essa sociedade, principalmente uma democracia, será cúmplice da sua própria opressão, o que remete ao caso 2B, e no final das contas, tudo isso enseja uma responsabilidade individual. Ou seja, todas as crises começam e terminam numa deficiência moral do indivíduo. Ou seja, tudo começa e termina no caso 2A. O que isso tem a ver com pandemias? Eu já vou chegar lá, mas eu preciso fazer essa tipificação das diversas crises para que nós possamos enxergar com mais clareza quando que é válido usar a força. Para estabelecermos, então, uma ética de quando deve-se intervir coercitivamente e quando não se deve. Como eu expliquei, o pacifismo é uma deficiência moral. É a sociedade aceitando a sua opressão, o que transforma o caso 3 no caso 2. Quando o sujeito aceita a opressão do Estado, como nessas quarentenas forçadas, é exatamente isso que acontece. Ele fica pacifista em relação ao governo e contribui assim para a opressão dos seus semelhantes. Porém, não é possível
alterar o livre-arbítrio das pessoas nem seria desejável. É preciso que haja um aprimoramento moral sistêmico. E esse aprimoramento moral sistêmico não pode ser substituído por uma política pública. Portanto, são raros os casos em que seria defensável uma intervenção coercitiva, violenta, armada, contra algum agente que não seja um agressor criminoso. Vamos supor que você viva numa sociedade do caso 2B, uma cultura inferior. Imagina que sejam hippies que ficam fumando maconha o dia inteiro, não trabalham, não tem família, é amor livre. Uma sociedade dessa seria necessariamente fraca e pobre. Um sujeito que mora num lugar desse e que gostaria de ter riquezas, de trabalhar, de prover a sua família, ele não pode simplesmente se tornar um ditador da região e destruir a liberdade desses hippies. Ele vai ter que procurar um outro caminho. Ou ele se muda de lá, ou ele estabelece uma localidade autônoma, separada, onde ele vai recomeçar a sua vida com a sua própria autonomia, enquanto respeita a autonomia alheia, desde que não haja uma agressão entre as partes. Com isso, talvez ele sirva de exemplo. Mas o fato é que ele não pode trocar a grande necessidade do aprimoramento moral, que, como eu já expliquei, é a origem e o fim de todas as crises. A deficiência moral é a origem e o fim de todas as crises. Nós não podemos trocar a busca por esse aprimoramento moral por qualquer tipo de valor utilitário. O PIB, o avanço tecnológico, nem mesmo a segurança. Ou seja, nós não podemos impor moralidade, a não ser que seja moral parar uma agressão. Esse é o ponto. Por outro lado, até aqui o meu discurso foi anarcocapitalista e eu sou um anarcocapitalista. Agora eu vou explicar um pouco de por que eu não sou um anarcocapitalista libertário puro. Eu não sou um libertário puro porque existem casos raríssimos em que eu defendo a iniciação de agressão. Que casos são esses? Vamos supor que a deficiência moral de uma sociedade implique na sua destruição. Implique em uma ameaça existencial. Ora, é preciso estar vivo para fazer escolhas morais. Os mortos não podem fazer escolhas morais. Quem morreu e foi para o inferno sempre vai decidir o mal. Quem morreu e foi para o céu sempre vai decidir o bem. Só os vivos têm essa liberdade de manobra, essa possibilidade de escolha moral. A existência física de uma sociedade, portanto, é uma condição, é um pré-requisito para que seja feita essa escolha moral que leva ao aprimoramento nas virtudes. Portanto, se a imoralidade de uma sociedade leva à sua destruição existencial, é válido usar a força como uma medida emergencial, não como um substituto sistêmico de uma vida regrada pelas virtudes. Eu vou dar um exemplo do que eu estou falando. Vamos supor, o Fernando Quioca, que está aqui me assessorando tecnicamente, vai discordar de mim, porque ele tende a ser um libertário puro, mas vamos supor que um meteoro vai atingir a Terra e matar 2/3 da população, e quem sobrar vai viver na miséria, na Idade da Pedra, vão se matar, um vai pegar a mulher do outro à força. Isso não é desejável. Vamos supor que essa sociedade, diante da ameaça do meteoro, resolva viver os últimos dias fumando maconha e praticando amor livre. Então aparece uma elite natural benevolente e propõe que seja cobrada uma contribuição de todos para montar um sistema de defesa antimíssil, um sistema orbital, com lasers e mísseis capazes de destruir o meteoro. Aí os hippies falam, não, não quero sistema de defesa nenhum, vamos deixar rolar. Bom, como eu defendo a tese de Santo Tomás de Aquino de destinação universal dos bens, eu defendo que nessa situação emergencial, esse governante benevolente pegue a força e construa o sistema de defesa. Porque se o meteoro se chocar com a Terra, a crise material decorrente vai gerar uma degradação moral pior do que o próprio tributo que esse governante queria cobrar. Isso é a única coisa que me separa de um libertário puro e mais alguns outros detalhes ali. Claro que eu continuo sendo um anarcocapitalista, mas o que isso tem a ver com a questão das pandemias? Seria válido, aí nós chegamos na grande pergunta do vídeo. Se existe uma doença, uma pandemia, um vírus, é válido aplicar uma quarentena forçada por qualquer motivo de segurança biológica? A resposta é não. A quarentena forçada não se aplica, ela não é análoga à situação do meteoro. Porque a pandemia não é uma ameaça existencial. É simples. Pandemias sempre existiram. E até hoje elas não ameaçam a nossa existência. Pode ser que no futuro surja um supervírus que ameace a existência da humanidade, mas não é o caso agora. Nós sempre temos contato com vírus e bactérias e, diferentemente do que defendem os partidários da quarentena,
É preciso que tenha imunização do rebanho, contato com os agentes, para que a população desenvolva um bom sistema imunológico. Isso eu não estou defendendo aqui que a pessoa saia querendo pegar o vírus, mas que ela tenha uma atitude racional e que ela aprimore os vários aspectos da vida, em vez de negligenciar todos os aspectos para ficar presa com medo de um vírus. Isso é um exagero, isso é uma irracionalidade. E agora vem a parte mais importante do vídeo, a ética libertária. Eu defendo uma ética onde o indivíduo tenha direito de escolher o risco que ele quer correr. O sujeito não pode ser proibido de tomar um risco que só ameace a ele. A única coisa que deve acontecer durante uma pandemia é que ninguém pode obrigar outra pessoa a correr um risco que ela não quer. Agora, vírus, bactérias, não são o único risco que um indivíduo está sujeito. O risco de uma catástrofe financeira existe para cada família, rica ou pobre. O risco de depressão, o risco de ficar sujeito a outras doenças, os riscos de ter os seus planos frustrados por uma quarentena horizontal, são todos riscos que devem ser calculados unicamente pelo indivíduo, não por um engenheiro social, não por um burocrata, não por um político. Então essa regra ética é muito importante. O grande ponto é que se você quiser ficar dentro da sua casa, preso dentro do seu quarto, com um bunker blindado e usando uma roupa de guerra química, ninguém pode te obrigar a não ter esse tipo de paranoia. Eu defendo o seu direito de ser um paranoico que não sai do quarto e fica com traje de guerra química. Mas se existe uma pessoa mais propensa ao risco, ou mais avessa a outros riscos, como o risco de debacle econômica, o governo não tem direito de interferir na maneira como cada indivíduo faz a sua ponderação individual desses riscos. Imagina um sujeito que é dono de uma loja. Ele quer ir da sua casa, que é sua, até a sua loja, que também é sua, passando por uma rua da qual ele detém o uso capião, ou homestead, como nós libertários gostamos de falar. Isso não pertence ao governo. Se existe uma quarentena forçada proibindo esse lojista de ir da sua casa, cruzando as suas ruas habituais, até chegar à sua loja, então o governo usou uma crise, como uma pandemia, como desculpa para se apossar daquilo que não é dele. Porque a minha casa não pertence ao governo, a minha loja não pertence ao governo e as ruas também não pertencem ao governo. Ah, mas o governo que construiu. Ué, então você está dizendo que se o dono do engenho construiu alguma coisa na senzala, que o escravo usa, o dono do engenho, que valeu-se do suor do escravo de forma criminosa, tem direito a esses bens? Eu diria que não, eu diria que esses bens pertencem ao escravo. Eu sou um abolicionista, eu sou contra a escravidão. Da mesma forma, o fato do governo ter construído uma rua não quer dizer que a rua é dele, porque ele usou o meu dinheiro roubado para fazer essa rua. Isso é a teoria anarquista, anarcocapitalista no seu cerne. E se vocês estão discordando de mim nisso, vocês são estatistas. É bem simples. Eu já vi absurdidades como pessoas que se dizem libertárias, e alguns até falam que são mais libertárias que eu, defendendo a prisão de indivíduos que saiam de casa sabendo que estão contaminados, por exemplo, com Covid-19. O Rafael Lima, lamentavelmente, defendeu isso. Como? Quer dizer que só porque eu fiz um teste de coronavírus e deu positivo, eu não posso mais trabalhar? Eu não posso mais ir onde eu quero? Desde que eu não coloque ninguém em risco deliberadamente? Vou explicar a diferença. Existem atividades humanas que são próprias da nossa natureza. Imaginem, por exemplo, a atividade de um motorista de ônibus. Ele dirige ônibus, ele transporta pessoas, estudantes. É claro que existe um risco. Um ônibus é um veículo enorme, em alta velocidade, ele pode perder o controle, ele pode perder o freio, ele pode calcular mal uma curva e matar alguém na calçada. É uma chance, não é? Vamos proibir, então, o motorista de ônibus de exercer a sua atividade? Vamos acabar com o transporte coletivo? O que tem que ser proibido é o uso periclitante, que poderia configurar aí um homicídio até doloso. Então, se o motorista de ônibus dirigir de maneira imprudente, cantando pneu, fazendo curvas acima de uma velocidade razoável, acelerando o ônibus só de brincadeira em cima de alguém, bom, isso é crime. Dirigir ônibus, não.
Agora, todos nós somos contaminantes em potencial. Eu até estava conversando com o Fernando Quioca antes de gravar essa live sobre números. Todos os anos as pessoas morrem de gripes, de coronavírus e suas variantes, de influenças e suas variantes, num número mais ou menos parecido todo ano. Ou seja, todos nós somos contaminantes em potencial. Todos nós podemos, porventura, espirrar e passar um agente patógeno para alguém e essa pessoa, infelizmente, vir a falecer, faz parte da vida. É intrínseco à atividade humana, assim como os riscos de uma perda de freio são intrínsecos à atividade de um motorista de ônibus. É isso. O que nós vamos fazer? Encarar cada ser humano como uma ameaça, como um criminoso, como um bandido, da mesma forma que as feminazes fazem com os homens, só porque tem pênis é um estuprador em potencial? As feminazes pensam assim dos homens, mas os governantes aí, defensores da quarentena, fazem bem pior que uma feminazi. Eles encaram todos os seres humanos como armas químicas, armas biológicas ambulantes. O que vocês acham disso? Então, por trás de todo o discurso a favor do isolamento horizontal forçado, está alguém que te vê como uma arma biológica. E o que o governo costuma fazer com armas? Eliminá-las. Então eles vão eliminar você no futuro próximo? Vão controlar cada aspecto da sua vida? Vão te proibir de sair na rua? Até mesmo o carnaval. Eu sou contra o carnaval, culturalmente. Eu acho deplorável, é uma festa de Satanás, orgiástica, não leva a nada, as pessoas contraem todo tipo de doença sexualmente transmissível, com corona ou sem corona. É gonorreia, é AIDS, é sífilis, tem tudo ali. E eu defendo um combate cultural contra o carnaval. Eu defendo a cultura da quaresma. Isso não significa que eu proibiria o carnaval. Eu critiquei o João Dória e o Bruno Covas por eles subsidiarem o carnaval e ainda mentirem para a população a respeito da pandemia, passando pano para a China, só para promover uma festa onde o governo coloca o seu dinheiro roubado e faz propaganda política de si próprio. É isso que eu sou contra. Mas quem entendeu que eu queria proibir o carnaval entendeu errado. Eu não proibiria se o sujeito é suficientemente babaca para no meio de uma pandemia ir pro carnaval e sair beijando todo mundo, é por sua conta e risco. Eu não defendo proibição. Eu não iria. Só isso. Então vejam que o que eu estou defendendo é que o indivíduo faça a sua própria ponderação de riscos, o seu jogo de custos e benefícios, e ele não está colocando em risco a vida dos outros mais do que aconteceria em qualquer rotina. Porque todos nós, como eu já disse, estamos sujeitos à doença. As pessoas que adotarem medidas de proteção, luvas, máscara, o face shield, álcool gel, distanciamento, ou quiserem privadamente proibir a circulação de pessoas que não adotem essas medidas de proteção, elas serão livres para adotar essas medidas privadamente. E é por isso que eu sou anarcocapitalista, porque numa sociedade anarcocapitalista, a responsabilidade individual seria incentivada e mais pessoas adotariam medidas prudentes do que hoje. As pessoas simplesmente confiam no governo. Então nós estaríamos mais seguros se houvesse plena liberdade, onde as pessoas pudessem decidir qual seria a política na sua propriedade privada. E o que o governo devia fazer durante uma pandemia? A única coisa que o governo poderia, talvez, fazer, que seria justificável, é fechar a fronteira. Por quê? Estados não deveriam existir. Numa sociedade sem Estado, existiriam fronteiras, muitas fronteiras. Todo tipo de propriedade privada, de justa posição de fronteiras de vários tipos, jurídica, militar, administrativa, econômica, enfim, seria um caleidoscópio de fronteiras privadas muito bem concatenados e sinergéticos. Se por acaso surge um foco de uma pandemia em algum país aí, provavelmente seria a China, né? Porque eles são culturalmente pouco afeitos à higiene. Eles comem marmota crua. Mas vamos supor que surja um vírus lá na China sem Estado. Muito bem, todas as províncias estão lá em volta, todas as localidades privadas se fecham e isolam o foco da pandemia e ela não espalha para o mundo. Não estou falando que eles seriam cercados, impedidos de circular. Existe nessa questão libertária de território a condição de Frank Van Dam, que diz que você pode sim cercar desde que haja liberdade de circulação e saída. E aí, a propriedade privada que quiser aceitar um viajante da China, por sua conta e risco. Uma pandemia assim seria rapidamente debelada, como aconteceu, eu já citei numa live também, o caso na Libéria. Uma cidade privada, controlada pela empresa Firestone, onde teve uma epidemia grave de ebola, e a Firestone privadamente, fazendo testes rápidos, eficazes,
voluntariamente controlou por contrato a circulação de pessoas dentro dessa cidade privada e rapidamente o ebola foi debelado. Não houve quarentena forçada, proibição das pessoas de circular dentro do que é seu. Esse é um exemplo de sucesso, um exemplo puramente privado. Então, o que eu quero dizer é o seguinte: não deveria existir estados. Quando existe um estado, ele destrói essa capacidade de definir fronteiras naturalmente, privadamente. Da mesma forma, a existência de um monopólio policial impede a formação de empresas policiais concorrentes. Eu não sou contra a polícia, eu sou contra o monopólio policial do Estado. Mas se o Estado existe e nos proíbe de ter armas, milícias e empresas policiais, o mínimo que o Estado tem que fazer é prender os bandidos. Da mesma forma, o Estado não devia existir. Existindo, ele destruiu as fronteiras naturais. O mínimo que ele tem que fazer é simular essas fronteiras naturais. Ou seja, poderia fechar as fronteiras para os chineses do começo da pandemia. Assim como eu defendo que a Europa feche sua fronteira contra os muçulmanos. Porque é uma ameaça à segurança, né? É isso. É o máximo que o governo poderia fazer. Proteger-se internamente, fechando as fronteiras. Mas nunca, absolutamente nunca, ele poderia proibir o cidadão de ir até o seu trabalho. Então imagina, você tem um lojista, mora numa casa, ele quer ir até a sua loja. É um risco que ele corre. O cliente quer ir até a loja. Ele quer correr o risco porque ele precisa do produto que o lojista vende. E o lojista quer vender para ele porque precisa do dinheiro. Que eles corram o risco e façam os seus cálculos e ninguém tem absolutamente nada a ver com isso. Passa a ser uma questão simplesmente cultural. Se você vive numa cultura, por exemplo, de pessoas medrosas que vão se isolar dentro da sua casa e não vão trabalhar e vão deixar a economia ruir, mais um motivo para que nós não defendamos nenhum tipo de política pública que viole a liberdade desses cidadãos de serem assim. Ou o contrário, vamos supor que os sujeitos sejam temerários. Eles não dão a menor bola para a pandemia e saem por aí beijando e abraçando todo mundo. Mais um motivo, você se protege com os seus, você se junta com as suas pessoas prudentes e trabalha aquilo que eu falei no início da live. A necessidade de cultivar as interações harmônicas em busca de uma virtude. Ou seja, de repassar esses valores morais para o seu próximo, cultivando então a necessidade das interações humanas em vez da imposição vertical. É o que Aristóteles falava na Ética a Nicômaco. Um homem só vai conhecer o outro quando eles comerem sal juntos, quando eles passarem pelas dificuldades. Vencer uma sociedade viciada através da interação virtuosa com outro homem é exatamente o que nós buscamos. O conhecimento e o cultivo das interações humanas sólidas. Por isso que eu defendo que nós, libertários, não preguemos a libertinagem, mas a ordem, para que nós não tenhamos nenhuma brecha onde o Estado explorar. É o que Santo Agostinho falava. Santo Agostinho dizia, a defesa de uma liberdade sem nenhum tipo de ordem, sem nenhum tipo de valor acima dela, não vai gerar liberdade, mas libertinagem. Então, eu expliquei nesse vídeo por que eu não sou um libertário puro, mas eu sou um anarcocapitalista e eu sou completamente contra a quarentena porque ela é intrinsecamente antiética. Ela agride o cidadão, ela coloca o cidadão em prisão domiciliar sem que ele tenha cometido nenhum crime, sem julgamento, viola todos os pilares do direito ocidental, o devido processo, o direito à defesa, o habeas corpus. Não faz o menor sentido eticamente falando. Se você não quer conviver com as pessoas que saem na rua para trabalhar, se tranca em casa também pela sua conta e risco econômico. É isso, e não percam hoje, meia-noite, a minha participação no debate mundial com o Danilo Gentili. Vai ter também o advogado Paloma, o ET Bilu, o Gordão, aquele outro que tem um nome complicado. Mas não percam, hoje meia-noite, Danilo Gentili, debate mundial. Grande abraço.